Existem pessoas que entram em nossas vidas disfarçadas de anjos, oferecendo ajuda desinteressada, generosidade sem limites e um amor que parece puro e verdadeiro. Mas por trás dessa máscara de bondade, pode se esconder algo muito mais sombrio, uma obsessão capaz de destruir tudo e todos ao seu redor. Esta é a história real de uma tragédia que abalou o interior da Bahia em 2018. Uma história sobre confiança traída, sobre uma família humilde que abriu as portas de sua casa para alguém que parecia uma bênção divina, mas que se revelou o pior dos pesadelos. Em 3 segundas-feiras consecutivas, 3 membros de uma mesma família morreram misteriosamente. 2 crianças inocentes e uma mãe dedicada perderam suas vidas da forma mais cruel possível. E tudo isso pelas mãos de alguém que jurava amá-los como uma mãe ama seus filhos. O que você está prestes a conhecer é a história de Elisângela Almeida de Oliveira, a falsa mãe de coração que envenenou uma família inteira. Uma história sobre como a bondade pode ser usada como arma, sobre como a generosidade pode esconder as mais terríveis intenções e sobre como a obsessão pode custar vidas inocentes. Prepare-se, porque esta história vai mexer profundamente com suas emoções e te fazer questionar até onde pode ir a maldade humana disfarçada de caridade. Maragogipe é uma pequena cidade do recôncavo baiano, situada às margens da Baía de Todos os Santos, a cerca de 130 quilômetros de Salvador. Com suas ruas estreitas, casas coloridas e um ritmo de vida tranquilo, a cidade é conhecida por sua produção de cerâmica e por ser um lugar onde todos se conhecem. Ali, as portas das casas ficam abertas, os vizinhos conversam nas calçadas e a confiança ainda é um valor cultivado pelas famílias. Foi nesse cenário pacato que, em meados de 2013, Jefferson Brandão e Adriane Ribeiro dos Santos iniciaram sua jornada como família. Eles se conheceram ainda adolescentes na escola onde estudavam. Jefferson era um rapaz trabalhador e sonhador, enquanto Adriane, de sorriso fácil e coração generoso, conquistou o jovem desde o primeiro olhar. O amor entre eles floresceu apesar das dificuldades. A mãe de Adriane era contra o relacionamento. Achava que a filha era muito nova para se envolver tão seriamente com alguém. Mas o casal persistiu. Enfrentou as adversidades e provou que seu amor era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Em 2013, quando Adriane tinha apenas 18 anos, nasceu a primeira filha do casal, Grace Kelly Santos da Conceição. Uma menina de olhos brilhantes e sorriso cativante que encheu de alegria aquele pequeno lar. Jefferson e Adriane estavam radiantes, vivendo o sonho de construir sua própria família. 3 anos depois, em 2016, chegou a segunda filha, Ruth Santos da Conceição, uma bebê doce e tranquila que completou a família. Agora, Jefferson e Adriane tinham suas 2 princesas, e apesar das dificuldades financeiras, o amor era abundante naquela casa. O casal morava em uma casa muito simples, construída no terreno dos pais de Jefferson. Era pequena, mal comportava os 4 membros da família, mas era o lar deles, construído com esforço e muitos sonhos. Jefferson trabalhava duro para sustentar a família, enquanto Adriane se dedicava aos cuidados das filhas e do lar. Durante os primeiros anos, eles viveram como marido e mulher, mas o casamento ainda não havia sido oficializado. E como todo casal apaixonado, Jefferson e Adriane sonhavam com o dia em que poderiam celebrar sua união, oficialmente, diante de Deus e de seus familiares. Foi então que, em 2016, próximo ao nascimento de Ruth, eles tomaram uma decisão importante. Passaram a frequentar uma igreja evangélica. A fé sempre esteve presente em suas vidas, mas agora eles buscavam fortalecer ainda mais essa conexão espiritual, especialmente naquele momento de crescimento da família. Em um domingo ensolarado de 2016, Jefferson foi convidado por 3 amigos para participar de um evento religioso especial em Conceição da Feira, uma cidade vizinha localizada a aproximadamente 40 quilômetros de Maragogipe. Era um culto diferenciado, com pregadores de outras regiões, e prometia ser um dia de muita espiritualidade e comunhão. Jefferson aceitou o convite. Adriane ficou em casa cuidando das filhas pequenas,
especialmente de Ruth, que tinha apenas alguns meses de vida. O rapaz seguiu com os amigos, animado com a perspectiva de participar daquele evento. A igreja em Conceição da Feira estava repleta. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando os rostos dos fiéis que cantavam e oravam com fervor. O cheiro de flores decorativas misturava-se ao aroma de café que seria servido após o culto. Era um ambiente acolhedor, cheio de pessoas sorridentes e receptivas. Foi durante esse evento que Jefferson foi apresentado a uma mulher que mudaria completamente o destino de sua família. Seu nome era Elisângela Almeida de Oliveira. Elisângela tinha por volta de 40 anos, era uma mulher comunicativa, de sorriso largo e palavras doces. Ela tinha uma presença marcante dentro da igreja. Era respeitada e admirada pelos demais fiéis. Algumas fontes afirmam que ela ocupava o cargo de pastora. Outras dizem que era apenas uma pessoa influente e ativa nas atividades religiosas. O que importa é que Elisângela tinha autoridade e carisma. Durante o evento, ela se aproximou de Jefferson com simpatia genuína. Perguntou sobre sua vida, sua família, seus sonhos. Jefferson, naturalmente simpático e confiante, contou sobre Adriane, sobre suas 2 filhas pequenas, sobre os desafios financeiros e sobre o sonho de oficializar o casamento. Elisângela ouviu tudo com atenção, balançando a cabeça com empatia. Seus olhos pareciam brilhar de compaixão, e então ela disse algo que soou como música aos ouvidos de Jefferson. Deus me enviou para ajudar você e sua família. Sinto que você é como um filho para mim. Jefferson ficou emocionado. Nunca havia conhecido alguém tão generoso, tão disposto a ajudar sem pedir nada em troca. Elisângela ainda apresentou sua própria família. Seu marido Valcir Boaventura Soares, um homem mais quieto e reservado, e seus 2 filhos, jovens educados e sorridentes. As 2 famílias conversaram durante horas naquele dia. Elisângela demonstrava um interesse genuíno pela vida de Jefferson. Fazia perguntas, oferecia conselhos e repetia constantemente que Deus a havia guiado até ele para ser uma bênção em sua vida. Quando Jefferson retornou para casa naquela noite, contou tudo para Adriane. Falou sobre a mulher extraordinária que havia conhecido, sobre como ela parecia ser um anjo enviado por Deus. Adriane ficou feliz, mas também um pouco desconfiada. Afinal, por que alguém seria tão generoso com pessoas que acabou de conhecer? Mas Jefferson estava radiante, cheio de esperança. E nos dias seguintes, Elisângela começou a frequentar a igreja que a família de Jefferson frequentava em Maragogipe. O vínculo entre as 2 famílias se estreitou rapidamente. Elisângela visitava a casa do casal, brincava com as meninas, conversava com Adriane sobre maternidade e fé. Ela trazia presentes, oferecia ajuda com as crianças e sempre tinha palavras de incentivo e carinho. E então, quando Jefferson e Adriane contaram que planejavam oficializar o casamento, mas que a cerimônia seria extremamente simples, apenas no cartório por falta de recursos financeiros, Elisângela fez uma proposta que deixou todos sem palavras. Eu vou pagar o casamento de vocês. Quero que tenham a festa que merecem, com tudo que sonharam. Deus colocou em meu coração essa missão de abençoar vocês. Jefferson e Adriane ficaram chocados. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Familiares e amigos também estranharam tamanha generosidade. Mas Elisângela tinha uma resposta pronta para todas as desconfianças. Deus me enviou para cuidar dessa família. Jefferson é como um filho para mim. Eu só estou cumprindo a vontade divina. E quem poderia questionar a vontade de Deus? Quem poderia recusar uma bênção tão grande? Assim, com o coração cheio de gratidão e os olhos brilhando de esperança, Jefferson e Adriane aceitaram a oferta. Elisângela desembolsou impressionantes R$ 15.000 para realizar o casamento dos sonhos do casal. O evento foi realizado com toda a pompa possível para aquela realidade. Havia buffet, decoração, música ao vivo, roupas novas para os noivos e suas filhas. Amigos e familiares celebraram aquele momento mágico. E todos comentavam sobre a bondade extraordinária de Elisângela. Naquele dia, sob o céu azul de Maragogipe, com as crianças correndo pelo salão e os convidados sorrindo,
Jefferson e Adriane oficializaram sua união. Eles olhavam um para o outro com amor e gratidão, sentindo que finalmente uma fase de prosperidade e bênçãos estava começando em suas vidas. Elisângela estava lá, sorrindo, abraçando a todos, recebendo os agradecimentos com humildade. Ela parecia mesmo um anjo enviado por Deus. Mas o que ninguém naquela festa poderia imaginar é que aquela mulher generosa, aquela falsa mãe de coração, esconda um segredo sombrio, uma obsessão que crescia silenciosamente, alimentada por cada sorriso de Jefferson, por cada momento compartilhado com aquela família. O casamento que deveria ser o início de uma vida feliz estava, na verdade, plantando as sementes de uma tragédia que ainda estava por vir. Após o casamento, a vida de Jefferson e Adriane parecia ter entrado em uma nova fase. O vínculo com Elisângela havia se consolidado de tal forma que ela passou a ser considerada parte da família. Para Jefferson, ela era realmente uma mãe de coração. Para Adriane, era uma amiga generosa e uma bênção divina. Para as pequenas Grace e Ruth, era a tia carinhosa que sempre trazia presentes e atenção. Elisângela tinha estabelecido um passe livre na vida daquela família. E quando se diz passe livre, é literalmente isso. Ela entrava e saía da casa do casal como se fosse a dona do lugar. Nos primeiros meses após o casamento, as visitas eram frequentes, mas ainda dentro de um padrão aceitável. Elisângela chegava pela manhã, ficava algumas horas, almoçava com a família e depois retornava para Conceição da Feira, onde morava com o marido Valcir e os 2 filhos. A distância entre Conceição da Feira e Maragogipe era de aproximadamente 40 quilômetros, o que significava cerca de 40 minutos de viagem. Mas isso não parecia ser um impedimento para Elisângela. Ela fazia questão de estar presente na vida de Jefferson constantemente. Com o passar das semanas, as visitas começaram a se tornar mais longas. Elisângela não chegava mais sozinha. Sempre trazia consigo toda a sua família. O marido Valcir, um homem de poucas palavras e expressão séria, e os 2 filhos adolescentes. A casa de Jefferson e Adriane era extremamente pequena. Era uma construção simples, com poucos cômodos que mal comportava o casal e suas 2 filhas. Não havia espaço para acomodar 4 pessoas a mais. Mas Elisângela não se importava com isso. E sua família também não demonstrava nenhum constrangimento. Adriane começou a se sentir desconfortável com aquela invasão constante. Ela era uma mulher educada, de bom coração, mas também precisava de sua privacidade, de seu espaço para cuidar das filhas e da casa. Porém, toda vez que pensava em reclamar, vinha à sua mente a generosidade de Elisângela, os 15 mil reais gastos no casamento, e um sentimento de culpa a impedia de dizer qualquer coisa. Jefferson também começou a notar que algo estava errado, mas como Elisângela sempre justificava sua presença constante dizendo que Deus a havia enviado para cuidar deles, ele sentia que seria ingratidão reclamar. E então, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. As visitas que duravam horas passaram a durar dias inteiros. Chegava a sexta-feira à tarde, e Elisângela aparecia na porta da casa de Jefferson e Adriane com uma mala na mão, sorrindo e dizendo: "Vim passar o final de semana com vocês, meus filhos." Adriane e Jefferson se entreolhavam, constrangidos. Mas o que poderiam fazer? Fechar a porta na cara de quem havia sido tão generoso com eles? E aqui vem a parte mais bizarra e invasiva de toda essa situação. A casa era tão pequena que não havia como acomodar Elisângela e sua família, junto com Jefferson, Adriane e as 2 crianças. Então, o casal tomou uma decisão que muitos considerariam absurda. Eles desocupavam a própria casa, isso mesmo. Jefferson e Adriane pegavam suas 2 filhas pequenas e iam dormir na casa dos pais de Jefferson, que ficava próxima, no mesmo terreno. Eles literalmente saíam de sua própria casa para que Elisângela e sua família ficassem à vontade. Pode parecer incompreensível para muitos, mas para Jefferson e Adriane, aquilo era uma forma de retribuir a bondade que haviam recebido. Eles se sentiam em dívida eterna com Elisângela e acreditavam que acolhê-la era o mínimo que poderiam fazer.
Elisângela, por sua vez, aceitava essa situação como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela se instalava na casa do casal com seu marido e filhos, usava a cozinha, dormia na cama de Jefferson e Adriane e permanecia ali por dias. Os finais de semana se estendiam. Elisângela ficava de sexta a domingo, às vezes até segunda-feira. E quando finalmente ia embora, bastavam alguns dias para ela retornar novamente. Mas havia algo ainda mais estranho no comportamento de Elisângela. Ela fazia questão absoluta de que Jefferson a chamasse de mãe. Não era um pedido casual, era uma insistência constante. Me chama de mãe, Jefferson. Eu sou sua mãe de coração. Deus me enviou para cuidar de você. Ela repetia com frequência, olhando profundamente nos olhos do rapaz. Jefferson, por educação e gratidão, atendia ao pedido. Mas aquilo começava a soar estranho para Adriane. Havia algo no jeito que Elisângela olhava para seu marido. Algo na forma como ela tocava seu braço, como ela sempre buscava estar perto dele, que não parecia exatamente maternal. Adriane tentava afastar esses pensamentos. Sou eu que estou sendo ciumenta sem motivo, pensava consigo mesma. Ela é apenas uma mulher generosa que quer ajudar nossa família. Mas a sensação de desconforto só aumentava. Com o tempo, Elisângela começou a se aproveitar ainda mais da hospitalidade. Ela passou a chegar sem avisar, às vezes no meio da semana, e já entrava dizendo que ficaria apenas um dia, mas acabava estendendo sua estadia por uma semana inteira. Em uma dessas ocasiões, Elisângela chegou na terça-feira, dizendo que só ficaria até quarta. Mas quarta passou, quinta passou, sexta, sábado, domingo, e ela continuava lá. Quando chegou a segunda-feira da semana seguinte, ela ainda estava instalada na casa da família. Jefferson precisava trabalhar. Adriane precisava cuidar das filhas e da casa. Mas, com Elisângela sempre presente, aquela rotina se tornava cada vez mais difícil. A mulher queria participar de tudo, opinar sobre tudo, estar envolvida em cada decisão da família. Ela começou a dar palpites sobre como Adriane deveria educar as filhas, sobre o que Jefferson deveria fazer no trabalho, sobre como o casal deveria administrar o dinheiro. Era uma invasão completa não apenas do espaço físico, mas também da vida privada deles. Valcir, o marido de Elisângela, acompanhava tudo em silêncio. Ele era um homem reservado, quase apático. Nunca questionava a esposa, nunca demonstrava qualquer incômodo com aquela situação toda. Apenas observava, com sua expressão séria e impenetrável. Os filhos de Elisângela também acompanhavam as visitas constantes, mas pareciam igualmente desconfortáveis com a situação. Eles eram educados, mas não demonstravam o mesmo entusiasmo exagerado da mãe. A situação chegou a um ponto insustentável. Adriane e Jefferson já não aguentavam mais. Eles precisavam de sua casa de volta, precisavam de privacidade, precisavam respirar sem a presença constante de Elisângela. Foi então que, reunindo toda a coragem que tinham, o casal decidiu conversar com ela. Foi uma conversa delicada, cheia de cuidado para não ofender a mulher que tanto havia feito por eles. Elisângela, nós somos muito gratos por tudo que você fez por nossa família, começou Jefferson, com a voz trêmula. Mas nós precisamos de um pouco mais de privacidade. Você pode continuar nos visitando, mas talvez com menos frequência, e avisando antes de vir. Adriane completou, tentando suavizar. É que com as meninas pequenas fica muito corrido, sabe? A casa é muito pequena e... Antes que ela pudesse terminar, o semblante de Elisângela mudou completamente. O sorriso doce e acolhedor desapareceu, dando lugar a uma expressão dura, fria, quase agressiva. Depois de tudo que eu fiz por vocês, ela disse com a voz carregada de mágoa e raiva contida. Eu paguei seu casamento, cuidei de vocês como filhos, e agora vocês querem me afastar? Jefferson tentou explicar. Não é isso. A gente só precisa de um pouco de espaço. Mas você ainda é muito importante para nós. Mas Elisângela não quis ouvir. Ela pegou suas coisas rapidamente, chamou o marido e os filhos, e saiu da casa sem se despedir, batendo a porta com força. Adriane e Jefferson ficaram arrasados. Eles não queriam magoar Elisângela,
apenas estabelecer limites saudáveis. Mas a reação dela foi tão desproporcional que os deixou confusos e preocupados. Será que fizemos a coisa certa? Lhe perguntou Adriane ao marido naquela noite. Precisávamos fazer isso, respondeu Jefferson, mas sua voz não soava tão convicta. Alguns dias se passaram em silêncio. Elisângela não deu mais notícias, não ligou, não mandou mensagens. Jefferson e Adriane começaram a acreditar que talvez ela tivesse realmente se afastado de vez. Mas eles estavam enganados. Aproximadamente uma semana depois, em julho de 2018, Elisângela reapareceu em Maragogipe. Mas dessa vez, ela não foi para a casa de Jefferson e Adriane. Ela se hospedou diretamente na casa dos pais de Jefferson. Aquilo deixou o casal ainda mais confuso. Por que ela teria voltado? E por que estava na casa dos pais de Jefferson, em vez de falar diretamente com eles? Elisângela voltou a circular pela cidade. Cumprimentava as pessoas normalmente, mas evitava contato direto com Jefferson e Adriane. Ela ficava hospedada na casa dos sogros de Adriane. E durante o dia, viajava os 40 quilômetros até Conceição da Feira, onde tinha um pequeno comércio que vendia doces e salgados, mas sempre retornava à noite para dormir na casa dos pais de Jefferson. Era uma situação bizarra. Elisângela estava ali, mas não ali. Próxima, mas distante. E o mais perturbador, ela começou a demonstrar um comportamento cada vez mais estranho. Os pais de Jefferson, pessoas simples e de bom coração, também haviam sido conquistados pela generosidade de Elisângela. Eles não viam problemas em hospedá-la. Afinal, ela parecia ser uma bênção na vida de seu filho. Mas Adriane começou a perceber algo perturbador. Elisângela olhava para Jefferson de uma forma diferente. Não era o olhar de uma mãe para um filho. Era algo mais intenso, mais possessivo. Era o olhar de alguém que desejava ter aquilo que não lhe pertencia. E então, algo terrível estava prestes a acontecer. Algo que transformaria aquela estranha invasão silenciosa em uma tragédia que chocaria todo o interior da Bahia. A presença de Elisângela na vida daquela família, que começou como uma bênção, estava prestes a se revelar como a mais cruel das maldições. E você, o que acha até agora? Consegue perceber os sinais de que algo muito errado estava acontecendo? Já passou por alguma situação em que alguém ultrapassou todos os limites da sua vida pessoal? Deixe sua opinião nos comentários. E se ainda não segue nosso canal, se inscreva agora clicando no sininho e já curte este vídeo. Já se inscreveu? Então vamos continuar essa história. Julho de 2018. O inverno no recôncavo baiano é marcado por chuvas ocasionais e temperaturas mais amenas, mas o calor úmido característico da região nunca desaparece completamente. Em Maragogipe, a vida seguia seu ritmo tranquilo, com as pessoas cumprindo suas rotinas diárias, trabalhando, cuidando de suas famílias, frequentando suas igrejas. Para Jefferson e Adriane, aquele deveria ser apenas mais um mês comum. As duas filhas estavam crescendo saudáveis. Grace Kelly, com seus 5 anos, já frequentava a escola e era uma menina esperta, cheia de energia e curiosidade. Ruth, com apenas 2 anos, ainda era um bebê carinhoso e tranquilo, que passava os dias brincando pela casa e enchendo o lar de alegria. A primeira semana de hospedagem de Elisângela na casa dos pais de Jefferson transcorreu sem grandes acontecimentos. Ela mantinha sua rotina de ir e vir, entre Maragogipe e Conceição da Feira, trabalhando em seu pequeno comércio durante o dia e retornando à noite para dormir. O clima entre ela e o casal ainda estava estranho. Havia uma tensão no ar, mas nada que indicasse o horror que estava prestes a acontecer. Até que chegou a segunda-feira, dia 30 de julho de 2018. Era uma manhã como qualquer outra, na pequena casa de Jefferson e Adriane. O sol já estava alto no céu, iluminando as ruas de terra batida e as casas coloridas do bairro. O cheiro de café fresco e pão caseiro vinha da cozinha, onde Adriane preparava o café da manhã para as filhas. Grace e Ruth acordaram animadas, como crianças costumam acordar, cheias de energia e brincadeiras. Adriane vestiu as meninas, penteou seus cabelos e a manhã seguiu tranquila. Por volta do meio-dia,
Adriane preparou o almoço. Ela fez arroz com frango, uma refeição simples, mas nutritiva. Grace estava com fome, e Adriane serviu um prato para a menina, colocando-a sentadinha no sofá da sala. Naquele momento, Elisângela estava na casa. Ela havia aparecido mais cedo, como costumava fazer, e estava sentada na sala, conversando. Adriane não viu problema algum em deixar Grace almoçando no sofá, ao lado de Elisângela, enquanto ela voltava para a cozinha para terminar de arrumar as coisas. Poucos minutos se passaram, não mais que 10, talvez 15 minutos. De repente, Grace começou a reclamar que estava se sentindo mal. Sua voz, normalmente alegre e cheia de vida, saiu fraca e assustada. "Mamãe, eu não estou me sentindo bem", disse a menina com a mão na barriga. Adriane largou tudo na cozinha e correu para a sala. O que ela viu a deixou em pânico absoluto. Grace estava pálida, suando frio. Seus olhos estavam arregalados de medo e confusão. A menina tentava se mexer, mas parecia que seus membros não respondiam aos comandos. Era como se seu corpo inteiro estivesse travando, perdendo os movimentos. E então, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Secreções começaram a sair da boca de Grace. Uma espuma esbranquiçada que escorria pelo canto dos lábios. A menina tentava falar, mas não conseguia. Seus olhos buscavam os da mãe, desesperados, pedindo ajuda. "Grace, Grace, minha filha." E Adriane gritou, pegando a menina nos braços. Jefferson, que estava do lado de fora da casa, ouviu os gritos e entrou correndo. Quando viu a filha naquele estado, seu coração quase parou. "Vamos para o hospital. Agora." Ele gritou. Não havia tempo para chamar ambulância. Não em uma cidade pequena como Maragogipe, onde os recursos eram limitados. Jefferson pegou Grace nos braços e, junto com Adriane, correu para o carro. Elisângela também os acompanhou, demonstrando preocupação. Eles percorreram os poucos quilômetros até São Félix, uma cidade vizinha que ficava praticamente colada a Maragogipe, separada apenas por uma ponte sobre o rio Paraguaçu. São Félix tinha um hospital um pouco mais equipado, e era para lá que a população de Maragogipe se dirigia em casos de emergência. Durante todo o trajeto, Adriane segurava Grace no colo, chorando desesperadamente, enquanto Jefferson dirigia em alta velocidade, buzinando para que os outros carros saíssem da frente. "Aguenta. Minha filha, aguenta", Adriane repetia entre soluços, segurando a mão da menina que já estava ficando gelada. Ao chegarem no hospital, Grace foi imediatamente levada para a sala de emergência. Os médicos e enfermeiros se mobilizaram rapidamente, tentando estabilizar a menina. Adriane e Jefferson ficaram do lado de fora, abraçados, rezando, implorando a Deus que salvasse sua filha. Elisângela também estava lá, mas estranhamente calma para alguém que supostamente amava aquela família como se fosse sua própria. Minutos se passaram como horas. Jefferson andava de um lado para o outro, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Adriane estava sentada, abraçada com Ruth, que chorava assustada, sem entender o que estava acontecendo. E então, a porta da sala de emergência se abriu. Um médico saiu, com a expressão séria e pesarosa. Ele não precisou dizer nada. Seus olhos já diziam tudo. "Sinto muito." Foram as únicas palavras que Jefferson e Adriane conseguiram ouvir antes que o mundo desabasse sobre eles. Grace Kelly Santos da Conceição, com apenas 5 anos de idade, havia falecido. O grito de Adriane ecoou pelos corredores do hospital. Era um grito de dor pura, visceral, o grito de uma mãe que acabara de perder sua filha. Jefferson caiu de joelhos no chão, soluçando incontrolavelmente. Aquilo não podia ser real. Não podia estar acontecendo. Grace estava bem pela manhã. Estava brincando, rindo, cheia de vida. Como uma criança saudável podia morrer assim tão repentinamente? Os médicos explicaram que Grace havia apresentado uma grande quantidade de açúcar no sangue. Eles determinaram que a causa da morte havia sido diabetes. Aparentemente, a menina tinha diabetes não diagnosticada, e aquilo havia causado uma crise fatal. Jefferson e Adriane não sabiam de nenhum histórico de diabetes na família. Grace nunca havia apresentado sintomas, mas naquele momento de dor absoluta, eles não tinham forças para questionar.
Eles apenas queriam abraçar sua filha uma última vez. A causa da morte foi registrada como natural. O corpo de Grace foi liberado para o velório e sepultamento. Não houve autópsia. Não houve investigação mais aprofundada. Era apenas mais uma tragédia. Uma criança que morreu por problemas de saúde. O velório foi realizado em Maragogipe, na casa da família. Amigos, vizinhos e familiares compareceram para dar seus pêsames e abraçar Jefferson e Adriane naquele momento de dor insuportável. Curiosamente, Elisângela não compareceu ao velório. A mulher que dizia amar aquela família como se fosse sua própria, que havia pago R$ 15.000 pelo casamento deles, simplesmente não apareceu para se despedir de Grace. Mas naquele momento, Jefferson e Adriane estavam tão destruídos que nem perceberam essa ausência estranha. Grace foi sepultada no cemitério de Nagé, em Maragogipe, em uma tarde cinzenta e chuvosa que parecia refletir a dor daquela família despedaçada. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Jefferson e Adriane. Eles tentavam se manter fortes por causa de Ruth, que aos 2 anos não entendia completamente o que havia acontecido com a irmã, mas sentia a tristeza profunda que havia tomado conta da casa. A pequena casa que antes era cheia de risadas e brincadeiras, agora estava mergulhada em um silêncio sepulcral. Adriane chorava constantemente, abraçada às roupinhas de Grace. Jefferson tentava trabalhar para distrair a mente, mas não conseguia. A dor era grande demais, e Elisângela? Ela continuava hospedada na casa dos pais de Jefferson, fazendo sua rotina diária de ir e vir de Conceição da Feira. Ela se aproximou do casal nos dias seguintes, oferecendo palavras de conforto, dizendo que Deus tinha seus propósitos e que Grace estava em um lugar melhor. Mas havia algo estranho em sua postura. Ela não demonstrava a tristeza profunda que se esperaria de alguém que amava aquela família. Não chorava, não se desesperava. Estava apenas presente. Jefferson e Adriane estavam mergulhados demais em sua dor para perceber os sinais. Eles estavam tentando sobreviver a cada dia, tentando encontrar forças para seguir em frente. Mas o pior ainda estava por vir. Passou-se exatamente uma semana. Era segunda-feira novamente, dia 6 de agosto de 2018. Naquela manhã, Adriane havia saído cedo para resolver algumas coisas na cidade. Jefferson estava em casa com Ruth, a pequena de 2 anos que agora era a única filha que lhes restava. Elisângela, como de costume, apareceu na casa. Ela disse que queria preparar algo especial para Jefferson, para tentar animar um pouco o rapaz que estava tão abatido pela perda recente. "Vou fazer panquecas para você e para a Ruth", disse ela com um sorriso maternal. "Vocês precisam comer bem e se alimentar direito." Jefferson, ainda zonzo de tristeza, agradeceu. Ele não tinha forças para cozinhar, mal tinha forças para qualquer coisa. Então aceitou a oferta. Elisângela foi para a cozinha e preparou as panquecas. O cheiro doce se espalhou pela casa. Ela serviu para Jefferson e para a pequena Ruth, que comeu com apetite, como crianças fazem. Algum tempo depois do almoço, Jefferson percebeu que algo estava errado com Ruth. A menina começou a reclamar que estava se sentindo mal. Seus olhinhos começaram a ficar vidrados. Seu corpo começou a perder os movimentos. O coração de Jefferson parou. Não podia estar acontecendo de novo. Não podia ser. Ruth, minha filha. Ele gritou, pegando a menina nos braços. A cena era exatamente a mesma de uma semana atrás. Ruth pálida, suando, perdendo os movimentos, com secreções saindo de sua boca. Jefferson não perdeu tempo. Ele pegou a filha e correu para a unidade de pronto atendimento de Maragogipe. Elisângela também os acompanhou, demonstrando preocupação. Os médicos tentaram de tudo, mas assim como acontecera com Grace, Ruth não resistiu. Ruth Santos da Conceição, com apenas 2 anos de idade, faleceu naquela segunda-feira de agosto, exatamente uma semana depois de sua irmã. Jefferson ligou para Adriane, que estava na cidade. Ele mal conseguia falar entre os soluços. A Ruth também. Ela se foi. Foi tudo que ele conseguiu dizer antes de desabar em prantos. Adriane chegou ao hospital correndo, gritando, negando a realidade.
Aquilo não podia estar acontecendo. Ela já havia perdido uma filha. Não podia perder a outra também. Não podia perder suas 2 meninas. Mas a cruel realidade estava ali diante dela. Suas 2 filhas haviam morrido em um intervalo de apenas 7 dias. Ambas em circunstâncias misteriosamente semelhantes. Os médicos novamente encontraram níveis elevados de açúcar no sangue de Ruth. E como Grace havia morrido pela mesma causa uma semana antes, eles determinaram que Ruth também havia falecido por diabetes. Um dos médicos chegou a levantar a hipótese de envenenamento, mas a ideia foi rapidamente descartada. Afinal, era mais fácil determinar que ambas as crianças tinham uma condição genética não diagnosticada do que abrir uma investigação complexa. A causa da morte foi novamente registrada como natural. Nenhuma autópsia foi realizada. Nenhuma investigação foi aberta. Ruth foi velada e sepultada ao lado de sua irmã Grace, no cemitério de Nagé. E, novamente, Elisângela não compareceu ao velório. Jefferson e Adriane agora haviam perdido suas 2 filhas. A casa que antes era cheia de risadas infantis, de brincadeiras e de vida, agora estava vazia e silenciosa. O quarto das meninas, com suas caminhas vazias e seus brinquedos espalhados, era um lembrete constante da perda insuportável. Adriane mal conseguia sair da cama. Ela passava os dias deitada, olhando para o teto, abraçada às roupinhas das filhas. Jefferson tentava ser forte, mas por dentro estava completamente destruído. Amigos e familiares tentavam confortar o casal, mas não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor. Perder um filho é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Perder 2 filhos em um intervalo de uma semana é algo que ultrapassa qualquer compreensão. As pessoas da cidade comentavam sobre a tragédia. Que família azarada, diziam alguns. Deve ser genético, uma doença de família, diziam outros. Ninguém suspeitava de nada além de uma cruel coincidência do destino. Mas havia algo que não fazia sentido. Grace e Ruth nunca haviam apresentado sintomas de diabetes. Elas eram crianças saudáveis, ativas, sem nenhum histórico de problemas de saúde graves. E havia outro detalhe perturbador. Ambas morreram em uma segunda-feira. Ambas após comerem na presença de Elisângela. Ambas com os mesmos sintomas exatos. Adriane começou a se questionar. Mas como ela poderia acusar alguém que havia sido tão generoso com sua família? Como poderia sequer pensar que Elisângela, a mulher que pagou seu casamento, a mulher que dizia amá-los como filhos, poderia ter algo a ver com aquilo? Ela afastava esses pensamentos, considerando-os apenas fruto de sua dor e desespero. Jefferson também tinha dúvidas, mas não conseguia organizar seus pensamentos. Ele estava num estado de choque profundo, funcionando no automático, apenas tentando sobreviver a cada dia. E então, mais alguns dias se passaram. A segunda semana após a morte de Ruth estava chegando ao fim. Era 13 de agosto de 2018, segunda-feira novamente. Jefferson e Adriane estavam em casa, sozinhos pela maior parte do dia. Eles haviam pedido privacidade aos familiares e amigos. Precisavam de um tempo para processar tudo o que havia acontecido. Adriane, tentando manter alguma rotina, preparou o almoço. Ela fez uma moqueca de fígado, um prato simples. Eles comeram juntos, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos dolorosos. A tarde estava caindo quando alguém bateu à porta. Jefferson e Adriane se entreolharam. Quem seria? Todos sabiam que eles queriam privacidade naquele momento tão delicado. Jefferson foi até a porta e a abriu. Lá estava Elisângela, com seu sorriso largo e uma garrafa térmica nas mãos. Oi, meus filhos. Eu trouxe chocolate quente para vocês. Pensei que uma coisinha doce pudesse ajudar a confortar um pouco. Jefferson e Adriane ficaram sem reação. Eles não queriam ser grosseiros, mas também não estavam com disposição para receber visitas. Elisângela. A gente agradece, mas hoje a gente só quer ficar sozinho, disse Adriane educadamente. Mas Elisângela insistiu. Não sejam assim. Eu só quero ajudar vocês. Tomem esse chocolate, vai fazer bem. O casal rejeitou novamente, mas Elisângela não aceitava um não como resposta.
Ela ficou ali na porta, insistindo, argumentando, quase implorando para que eles tomassem o chocolate quente que havia preparado. Jefferson e Adriane começaram a se sentir extremamente desconfortáveis. Havia algo de errado ali. A insistência de Elisângela era excessiva, quase desesperada. Não, obrigado, Elisângela. A gente realmente não quer nada agora, disse Jefferson, com mais firmeza. Elisângela finalmente desistiu, mas ficou claro em sua expressão que ela estava contrariada, quase irritada. As horas se passaram. Jefferson e Adriane iriam para a igreja à noite, participar do culto. Eles buscavam conforto espiritual naquele momento de dor. Mas Elisângela não havia desistido. Ela voltou mais tarde novamente com o chocolate quente, novamente insistindo incansavelmente para que eles bebessem. Jefferson e Adriane continuaram rejeitando. Algo dentro deles, um instinto de sobrevivência talvez, estava gritando para não aceitarem nada daquela mulher. Mas Elisângela era persistente. Ela insistia, insistia, insistia. Finalmente, pouco antes de saírem para a igreja, outras pessoas que estavam reunidas na casa acabaram aceitando tomar um pouco do chocolate. E Adriane, exausta de tanta insistência e não querendo mais confronto, também aceitou tomar um pouco. Jefferson, por algum motivo que ele mesmo não conseguiria explicar depois, não tomou. Por volta das 19h30, Jefferson e Adriane estavam na igreja, participando do culto. A igreja estava cheia, o clima era de oração e fé. Elisângela também estava lá, sentada não muito longe do casal. Aproximadamente 1 hora depois de terem chegado, Adriane começou a se sentir mal. Primeiro foi uma tontura leve, depois uma náusea intensa. Seu corpo começou a suar frio, suas mãos começaram a tremer. Jefferson, eu não estou me sentindo bem, ela sussurrou para o marido, com a voz fraca. Jefferson olhou para a esposa e viu que ela estava pálida, com os lábios ficando roxos. O pânico tomou conta dele. Não, não de novo. Não ela também, Adriane. Adriane, fica comigo. Ele gritou, segurando a esposa que estava perdendo as forças. Imediatamente, várias pessoas se levantaram para ajudar. Adriane foi levada às pressas para a UPA de Maragogipe. Durante todo o trajeto, Jefferson segurava a mão da esposa, implorando para que ela resistisse, implorando para que Deus não levasse mais uma pessoa que ele amava. Mas os mesmos sintomas que haviam matado Grace e Ruth, agora, estavam tomando conta de Adriane. Perda de movimentos, secreções saindo da boca, suor frio, palidez extrema. Os médicos da UPA tentaram de tudo, mas não havia mais o que fazer. Adriane Ribeiro dos Santos faleceu naquela noite de segunda-feira, 13 de agosto de 2018, deixando para trás um marido completamente destruído e uma história que finalmente começaria a revelar sua face mais sombria e aterrorizante. 3 segundas-feiras, 3 mortes, uma família quase completamente aniquilada e uma mulher que estava sempre presente quando a tragédia acontecia. Muito obrigado por permanecer aqui até agora. O que você acabou de conhecer é apenas parte dessa história aterrorizante. Eu garanto que o melhor, ou melhor dizendo, o mais chocante ainda está por vir. Continue aqui, porque nos próximos capítulos você vai descobrir como a verdade finalmente veio à tona e qual era o verdadeiro motivo por trás de toda essa tragédia. A morte de Adriane naquela segunda-feira, 13 de agosto de 2018, foi o ponto de ruptura. 3 mortes, 3 segundas-feiras consecutivas, 2 crianças inocentes e uma mãe dedicada. Todos com os mesmos sintomas, todos após terem contato com a mesma pessoa. Agora, finalmente, as autoridades não podiam mais ignorar o padrão óbvio que se desenhava diante de seus olhos. Quando a notícia da morte de Adriane se espalhou por Maragogipe, a reação foi de choque e incredulidade. As pessoas começaram a comentar pelas ruas, nas esquinas, nas portas das casas. Como é possível uma família inteira morrer assim? Questionavam. Isso não é normal, não é natural, diziam outros. A polícia de Maragogipe, que até então havia tratado as mortes como eventos naturais e isolados, foi pressionada pela comunidade a investigar o caso mais profundamente. Afinal, 3 membros de uma mesma família morrendo em circunstâncias tão semelhantes
em um intervalo de apenas 2 semanas, não podia ser mera coincidência. Jefferson estava completamente aniquilado. Em menos de um mês, ele havia perdido suas 2 filhas e sua esposa. Ele era agora um homem sozinho, vagando como um fantasma pela casa vazia, que antes era cheia de vida e amor. Seus pais tentavam consolá-lo, mas não havia consolo possível para uma dor daquela magnitude. Jefferson passava as noites em claro, deitado na cama que dividia com Adriane, sentindo o cheiro dela nas roupas, olhando para o quarto vazio das meninas. E em meio a toda essa dor devastadora, uma pergunta começava a ecoar cada vez mais alto em sua mente. Como isso pôde acontecer? As coincidências eram óbvias demais para serem ignoradas. Grace morreu após comer ao lado de Elisângela. Ruth morreu após comer panquecas preparadas por Elisângela. Adriane morreu após tomar o chocolate quente que Elisângela insistiu tanto para que ela bebesse. E havia outro detalhe perturbador que Jefferson começou a lembrar. Aproximadamente uma semana antes da morte de Grace, o cachorro da família havia morrido misteriosamente. E isso aconteceu exatamente no mesmo dia em que Elisângela chegou para se hospedar na casa de seus pais. Jefferson começou a conectar os pontos, mas era difícil demais aceitar aquela verdade. Como alguém que dizia amá-los, que pagou seu casamento, que se apresentava como uma mãe de coração, poderia ter feito algo tão monstruoso? Enquanto isso, as autoridades policiais de Maragogipe iniciaram oficialmente a investigação. O delegado responsável pelo caso começou a analisar os laudos médicos das 3 vítimas e percebeu as semelhanças alarmantes. Todas apresentavam grande quantidade de açúcar no sangue. Todas perderam os movimentos do corpo. Todas tiveram secreções excessivas. Todas morreram em uma segunda-feira. E em todas as ocasiões, Elisângela Almeida de Oliveira estava presente. Um dos médicos que havia atendido Ruth chegou a levantar a hipótese de envenenamento na época, mas sua suspeita havia sido descartada. Agora, com 3 mortes nas mesmas circunstâncias, aquela hipótese voltava com força total. O delegado decidiu que era necessário realizar exames mais aprofundados. E para isso seria necessário exumar os corpos de Grace, Ruth e Adriane. Em 27 de agosto de 2018, pouco mais de 2 semanas após a morte de Adriane, foi autorizado judicialmente o pedido de exumação dos restos mortais. A primeira a ser exumada foi Grace Kelly, a menina de 5 anos que havia sido a primeira vítima. A exumação aconteceu no cemitério de Nagé, em Maragogipe, em uma manhã nublada que parecia carregar o peso daquela tragédia. Jefferson não teve forças para estar presente. A ideia de que o corpo de sua filha seria retirado do descanso eterno era insuportável demais para ele, mas ele sabia que aquilo era necessário para descobrir a verdade. Curiosamente, os técnicos não precisaram retirar completamente o corpo de Grace do local onde estava sepultada. Eles recolheram o material necessário para a análise ali mesmo, no cemitério, em um procedimento técnico e respeitoso. Dias depois, em 5 de setembro de 2018, foi a vez de exumar o corpo de Ruth, a bebê de 2 anos. O mesmo procedimento foi realizado, com os técnicos coletando material para análise toxicológica, sem necessidade de remover completamente os restos mortais. Em seguida, o corpo de Adriane também passou pelo mesmo processo. Todo o material coletado foi enviado para análise em um laboratório especializado em toxicologia. Agora, era questão de esperar os resultados que poderiam confirmar ou descartar a suspeita de envenenamento. Enquanto os exames eram realizados, a polícia intensificou a investigação. Testemunhas foram convocadas para depor. Vizinhos, familiares, amigos, membros da igreja, todos foram ouvidos. E quanto mais a polícia investigava, mais Elisângela Almeida de Oliveira se tornava a principal suspeita. Em 21 de setembro de 2018, 7 pessoas próximas das vítimas foram convocadas para uma acariação na delegacia de Maragogipe. Entre elas estava Elisângela. A acariação é um procedimento no qual testemunhas e suspeitos são confrontados na presença das autoridades para esclarecer contradições e confirmar versões dos fatos. É um momento tenso,
onde a verdade muitas vezes vem à tona através de reações e comportamentos. Elisângela chegou à delegacia acompanhada de seu marido, Valcir Boaventura Soares. Ela estava serena, quase indiferente, como se aquilo fosse apenas mais uma obrigação burocrática. Durante a acareação, algo chamou muito a atenção dos investigadores. Elisângela não demonstrava tristeza genuína pela morte das pessoas que ela dizia amar como família. Ela não chorou, nem uma única lágrima. Seu rosto permaneceu neutro durante todo o depoimento, sem demonstrar a angústia e o sofrimento que seriam esperados de alguém que havia perdido pessoas queridas. Mais do que isso, foi revelado durante a acareação que Elisângela não havia comparecido a nenhum dos 3 velórios, nem de Grace, nem de Ruth, nem de Adriane. A mulher que pagou R$ 15.000 pelo casamento da família, que dizia ter sido enviada por Deus para cuidar deles, que chamava Jefferson de filho, simplesmente não apareceu para se despedir das pessoas que supostamente amava. Quando questionada sobre essa ausência, Elisângela deu respostas vagas e contraditórias. Disse que estava muito abalada, que não teve forças para ir, mas seu comportamento durante a acareação demonstrava exatamente o contrário. Ela estava calma, controlada, quase fria. Outro detalhe perturbador chamou a atenção dos investigadores: os cuidados excessivos que Elisângela demonstrava em relação a Jefferson. Durante a acareação, sempre que o nome de Jefferson era mencionado, Elisângela mudava de postura. Seu rosto se iluminava, sua voz ficava mais suave, seus olhos brilhavam. Não era o carinho de uma mãe por um filho. Era algo diferente, mais intenso, mais possessivo. E mais. Nos dias seguintes às mortes, Elisângela havia insistido em permanecer hospedada na casa dos pais de Jefferson, dizendo que queria ficar perto de seu filho de coração, nesse momento difícil. Mas Jefferson já não queria mais a presença dela. Ele começava a desconfiar, começava a perceber que havia algo profundamente errado com aquela mulher. Os investigadores também descobriram o detalhe do cachorro. O animal de estimação da família havia morrido misteriosamente uma semana antes de Grace, exatamente no dia em que Elisângela chegou para se hospedar na casa dos pais de Jefferson. Seria o cachorro a primeira vítima? Teria sido uma espécie de teste antes de partir para os seres humanos? Além de Elisângela, seu marido Valcir também foi interrogado. E o depoimento dele foi revelador de várias maneiras. Valcir era um homem de poucas palavras, mas durante o interrogatório, ele demonstrou nervosismo, suava frio, desviava o olhar, dava respostas curtas e evasivas. Quando retornou do primeiro depoimento, algo extraordinário aconteceu que foi testemunhado por várias pessoas presentes. Elisângela, sem nenhum cuidado ou discrição, começou a gritar com o marido em frente a todos na delegacia. Você falou alguma besteira lá dentro? Você disse alguma coisa que não devia? Ela o questionava, com a voz alta e o tom agressivo. Elisângela insistia para que o marido confirmasse que não havia dito nada de errado durante o depoimento. A cena era tão escandalosa que chamou a atenção de todos os presentes, incluindo policiais e outras testemunhas. Aquele comportamento só aumentou as suspeitas sobre o casal. Por que Elisângela estava tão preocupada com o que o marido havia dito? O que ela temia que fosse revelado? Mas o comportamento perturbador de Elisângela não parou por aí. Nos dias seguintes, ela começou a espalhar histórias sobre Jefferson para os familiares dele. Ela dizia que o delegado havia confidenciado a ela que Jefferson era um homem muito frio, que ele era capaz de coisas terríveis. E então, ela fez uma afirmação absolutamente bizarra e macabra. Disse que o delegado havia comentado que Jefferson seria capaz de bater partes de uma pessoa no liquidificador e tomar. Era uma acusação absurda, grotesca, completamente desproporcional. E o mais importante, era mentira. Quando Jefferson ficou sabendo dessa suposta fala do delegado através de seus familiares, ele ficou chocado e confuso. Aquilo não fazia nenhum sentido. Por que o delegado diria algo tão absurdo sobre ele? Jefferson foi até a delegacia e questionou o delegado diretamente.
E a resposta foi exatamente o que ele esperava. O delegado negou veementemente ter feito qualquer comentário desse tipo. Isso é uma mentira completa. Jamais disse algo assim sobre você, confirmou o delegado, com expressão séria. Foi nesse momento que os holofotes da investigação se voltaram completamente para Elisângela e seu marido Valcir. Por que Elisângela estaria tentando incriminar Jefferson? Por que estaria espalhando mentiras tão grotescas sobre ele? A resposta era óbvia. Ela estava tentando desviar as suspeitas de si mesma, criando um culpado alternativo. Jefferson, que até então ainda tinha alguma dúvida, agora tinha certeza absoluta. Elisângela havia matado sua família. A raiva, a dor e o horror dessa descoberta o consumiram. Ele passou a evitar completamente qualquer contato com aquela mulher. Não atendia seus telefonemas, não respondia suas mensagens. Não queria vê-la nem ouvir sua voz. E Elisângela, ao perceber que estava sendo renegada por Jefferson, mudou completamente de comportamento. A máscara de bondade e carinho maternal caiu de vez. Quando ela olhava para Jefferson agora, seus olhos eram cheios de ódio, de raiva, de ressentimento. Era o olhar de alguém que não conseguiu ter o que queria e estava disposta a destruir tudo por causa disso. Era o olhar de uma assassina. Os dias se passaram em tensão crescente. Jefferson sabia que Elisângela era a culpada, mas ainda não havia provas concretas. Ele vivia com medo, com a sensação constante de estar sendo observado, de que ela pudesse tentar algo contra ele também. E então, finalmente, os resultados dos exames toxicológicos chegaram. Em meados de outubro de 2018, os laudos periciais confirmaram o que todos já suspeitavam. Grace. Ruth e Adriane haviam sido envenenadas. O veneno utilizado era um inseticida de uso agrícola, extremamente tóxico e letal. Quando ingerido, causa exatamente os sintomas que as 3 vítimas apresentaram: perda de movimentos, secreções excessivas, suor frio e, eventualmente, parada cardiorrespiratória. O açúcar elevado no sangue que os médicos haviam encontrado não era diabetes. Era uma reação do organismo ao veneno, uma tentativa desesperada do corpo de combater a substância tóxica. As 3 haviam sido friamente assassinadas, e todas as evidências apontavam para a mesma pessoa, Elisângela Almeida de Oliveira. A polícia comprovou que em todos os 3 casos, Elisângela estava presente ou havia preparado as refeições consumidas pelas vítimas. Grace comeu ao lado dela. Ruth comeu as panquecas que ela preparou. Adriane tomou o chocolate quente que ela insistiu obsessivamente para que fosse consumido. Além disso, testemunhas confirmaram que Elisângela tinha acesso fácil a inseticidas agrícolas através de conhecidos que trabalhavam no campo. Com todas essas evidências reunidas, a polícia finalmente tinha o que precisava. Em 11 de outubro de 2018, Elisângela Almeida de Oliveira e seu marido Valcir Boaventura Soares foram presos. A prisão aconteceu de manhã cedo. Policiais cercaram a residência do casal em Conceição da Feira e efetuaram a prisão sem resistência. Elisângela foi acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e dissimulação. Em termos simples, ela havia assassinado 3 pessoas por motivos egoístas e mesquinhos, e havia usado de engano e falsidade para cometer os crimes. Valcir foi preso como possível cúmplice, embora as evidências diretas contra ele fossem menos claras. Quando a notícia da prisão se espalhou por Maragogipe, a reação da população foi de revolta absoluta. As pessoas saíram às ruas, indignadas, furiosas. Como alguém poderia fazer algo tão monstruoso? Como alguém poderia envenenar 2 crianças inocentes e uma mãe dedicada? A população se concentrou em frente à delegacia onde Elisângela e Valcir estavam detidos. Havia gritos de ódio, pedidos de justiça, pessoas chorando de raiva e tristeza. A situação ficou tão tensa que a delegacia precisou ser fechada para evitar uma invasão. Havia o risco real de linchamento, de que a multidão invadisse o local e fizesse justiça com as próprias mãos. Policiais foram chamados para reforçar a segurança e dispersar a multidão. Foi um momento de caos e tensão extrema.
Dentro da cela, Elisângela continuava a manter sua postura de inocência. Ela dizia que era tudo um mal-entendido, que ela jamais faria mal àquela família que tanto amava. Mas as evidências contra ela eram esmagadoras. E o pior de tudo, a verdade sobre seus verdadeiros motivos estava prestes a vir à tona, revelando algo ainda mais perturbador e chocante do que qualquer um poderia imaginar. Prisão de Elisângela Almeida de Oliveira e seu marido Valcir Boaventura Soares marcou o início de uma nova fase na investigação. Agora, com ambos sob custódia, os investigadores tinham a oportunidade de interrogá-los mais profundamente e descobrir não apenas como os crimes foram cometidos, mas principalmente o porquê. Elisângela foi levada para o complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, onde permaneceria presa preventivamente até o julgamento. Valcir foi mantido inicialmente na delegacia de Maragogipe, sob investigação como possível cúmplice. Nos primeiros interrogatórios na prisão, Elisângela manteve sua postura de inocência. Ela vestia sua pele de cordeiro com perfeição, apresentando-se como uma vítima de injustiça, uma mulher de fé que apenas queria ajudar uma família necessitada e agora estava sendo acusada injustamente. Eu amava aquela família como se fossem meus próprios filhos. Ela repetia durante os interrogatórios com a voz calma e os olhos secos. Nunca faria mal a eles. Isso é um absurdo, uma perseguição. Mas os investigadores não eram tolos. Eles tinham evidências concretas, testemunhas, laudos periciais. Eles sabiam que Elisângela estava mentindo. E era apenas questão de tempo até que ela confessasse. Durante os interrogatórios, Elisângela tentou construir uma narrativa alternativa, uma história que pudesse desviar as suspeitas dela e direcioná-las para outra pessoa. E essa pessoa era Jefferson. Ela começou a alegar que Jefferson e Adriane estavam passando por uma crise séria no casamento. Segundo Elisângela, o casal brigava constantemente, havia violência doméstica, e Jefferson estava insatisfeito com o relacionamento. Jefferson agrediu Adriane 15 dias antes de tudo começar. Ela afirmou durante um dos interrogatórios, tentando soar convincente. Ele estava infeliz no casamento, queria se livrar dela. Eu vi tudo isso. Eu estava tentando proteger aquela família. Era uma tentativa desesperada de incriminar Jefferson, de fazê-lo parecer o verdadeiro culpado pelos assassinatos. Elisângela estava tentando criar a imagem de um marido violento e insatisfeito que teria envenenado a própria esposa e filhas. Mas a polícia não acreditou em nenhuma palavra dessa versão. Primeiro, porque todos os vizinhos, familiares e amigos do casal testemunharam que Jefferson e Adriane tinham um relacionamento saudável e amoroso. Não havia histórico de violência, não havia denúncias, não havia qualquer indício de que o casamento estava em crise. Segundo, porque todas as evidências apontavam exclusivamente para Elisângela. Ela estava presente em todas as ocasiões. Ela preparou ou teve contato direto com os alimentos consumidos pelas vítimas. Principalmente, ela tinha acesso ao veneno utilizado nos crimes. Além disso, os investigadores já tinham descoberto algo ainda mais comprometedor. Elisângela e Valcir haviam tentado se livrar de provas. Testemunhas revelaram que, nos dias seguintes às mortes e antes da prisão, o casal havia descartado diversos objetos suspeitos. Roupas foram queimadas, recipientes foram jogados fora, e houve uma movimentação estranha para limpar qualquer rastro que pudesse conectá-los aos crimes. Mais do que isso, Elisângela havia tentado coagir testemunhas para que não falassem nada que pudesse comprometê-la e ao marido. Ela ligava para conhecidos, fazia ameaças veladas, tentava manipular depoimentos. Tudo isso foi documentado pelos investigadores e servia como prova adicional da culpa de Elisângela. Mas havia uma pergunta que ainda precisava ser respondida. A pergunta mais importante de todas: por quê? Por que uma mulher que aparentemente tinha uma vida estável, um marido, filhos, uma atividade religiosa ativa, resolveria envenenar uma família inteira? Qual seria o motivo para tamanha crueldade? Os investigadores começaram a trabalhar com uma teoria que,
Embora parecesse absurda à primeira vista, fazia todo o sentido quando se analisava o comportamento de Elisângela ao longo de todo o período. Amor obsessivo. Elisângela estava obcecada por Jefferson Brandão. Todos os sinais estavam ali, evidentes para quem soubesse olhar. A forma como ela insistia em estar sempre perto dele, a maneira como ela olhava para ele durante a acareação, com os olhos brilhando de uma forma que não era maternal. Os cuidados excessivos que ela tinha com ele, muito além do que seria normal para uma relação de madrinha ou mãe de coração. Elisângela não via Jefferson como um filho. Ela o desejava como mulher deseja um homem. Era uma obsessão doentia, possessiva, que cresceu silenciosamente ao longo dos meses. E quando Jefferson e Adriane estabeleceram limites, quando disseram que Elisângela não poderia mais invadir suas vidas da forma como vinha fazendo, aquilo foi visto por ela como uma rejeição intolerável. Se ela não podia ter Jefferson da forma como queria, então ninguém o teria. Se Adriane era o obstáculo entre ela e Jefferson, então Adriane precisava ser eliminada. E as crianças, bem, elas também eram parte daquela família que havia rejeitado Elisângela, e por isso também precisavam pagar. Era uma lógica completamente distorcida, fruto de uma mente perturbada e de uma obsessão que havia ultrapassado todos os limites da razão. Durante os interrogatórios, os investigadores pressionaram Elisângela sobre esse motivo. Eles mostraram as evidências, confrontaram suas mentiras, apontaram as contradições em suas histórias. E, finalmente, após semanas de pressão constante, após perceber que não havia mais como fugir da verdade, Elisângela desmoronou. Em um novo interrogatório, realizado semanas após sua prisão, Elisângela finalmente confessou. Com a voz baixa e os olhos fixos no chão, ela admitiu que havia envenenado Adriane e suas duas filhas, Grace Kelly e Ruth. Eu fiz isso, ela disse quase num sussurro. Eu coloquei o veneno na comida delas. Os investigadores ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a confissão. E então perguntaram a questão crucial: por quê? Elisângela levantou os olhos, e pela primeira vez em toda a investigação, uma lágrima escorreu por seu rosto. Mas não era uma lágrima de arrependimento. Era uma lágrima de frustração, de raiva por não ter conseguido o que queria. Eu tinha interesse em Jefferson. Ela confessou. Eu não o via como um filho. Eu o queria para mim. E quando eles me afastaram, quando me disseram que eu não podia mais estar na vida deles da forma como eu estava, eu não suportei. Ela continuou revelando detalhes perturbadores de sua obsessão. Eu pensava nele o tempo todo. Quando eu estava em casa com meu marido, era Jefferson que estava na minha cabeça. Quando eu ia à igreja era para vê-lo. Tudo o que eu fazia era pensando em estar perto dele. E então, a parte mais chocante da confissão, se eu não pudesse tê-lo, ninguém teria. Adriane precisava sair do caminho. E as meninas, elas faziam parte daquela família que me rejeitou. Elas também precisavam pagar. Era uma confissão aterrorizante que revelava a mente de uma assassina fria e calculista. Elisângela havia planejado meticulosamente cada morte, escolhendo o veneno, esperando as oportunidades certas, executando seu plano macabro com uma frieza assustadora. O cachorro que morreu uma semana antes de Grace havia sido realmente um teste. Elisângela queria ver se o veneno funcionaria. Quanto tempo levaria para fazer efeito? Quais seriam os sintomas? E quando viu que funcionou perfeitamente no animal, partiu para os seres humanos. Grace foi a primeira porque era a mais velha, a que já tinha mais consciência e poderia ser um obstáculo maior. Ruth foi a segunda porque ainda era pequena, dependente, e sua eliminação seria mais fácil. E Adriane foi a última porque era o alvo principal, a mulher que estava no caminho de Elisângela. Quanto ao padrão das segundas-feiras, Elisângela explicou que era uma questão de oportunidade. As segundas-feiras eram dias em que ela conseguia estar mais tempo sozinha com a família, quando tinha mais facilidade para agir sem ser observada. E a escolha do veneno. Elisângela tinha acesso fácil a inseticidas agrícolas através de conhecidos que trabalhavam no campo em Conceição da Feira. Era um veneno poderoso, eficaz
e que inicialmente poderia ser confundido com outras causas de morte, como de fato aconteceu nas primeiras análises médicas. A confissão de Elisângela foi registrada, documentada e anexada ao processo. Agora havia provas irrefutáveis de sua culpa. Mas e quanto a Valcir, o marido de Elisângela? Qual teria sido seu papel em tudo isso? Essa era uma pergunta que intrigava os investigadores desde o início. Por que um homem ajudaria sua própria esposa a assassinar a família do homem que ela desejava? Valcir foi mantido preso inicialmente junto com Elisângela, mas após alguns dias, ele foi solto. As investigações naquele momento não conseguiram reunir provas suficientes de que ele havia participado diretamente dos assassinatos. Porém, em março de 2019, aproximadamente 5 meses após a prisão inicial, Valcir foi novamente indiciado. A promotoria havia reunido novos elementos que indicavam fortemente sua participação, pelo menos como cúmplice. Testemunhas relataram que Valcir acompanhava Elisângela em várias de suas visitas à família de Jefferson. Ele estava presente na casa em diversas ocasiões, sabia do comportamento obsessivo de sua esposa. E ainda assim não fez nada para impedir os crimes. Mais do que isso, ele teria ajudado Elisângela a se livrar de provas, destruindo objetos comprometedores e criando álibis falsos. A teoria da promotoria era que Valcir, embora não tivesse envenenado diretamente as vítimas, era conivente com os crimes de sua esposa. Ele sabia o que estava acontecendo e, por omissão ou por participação ativa, permitiu que os assassinatos ocorressem. Mas por quê? Por que um homem faria isso? A explicação mais provável, segundo psicólogos consultados pelo caso, é que Valcir era um homem submisso, dominado pela personalidade forte e manipuladora de Elisângela. Ele provavelmente vivia sob o controle dela, sem coragem ou vontade de se opor. É possível também que ele tivesse medo de Elisângela, que soubesse do que ela era capaz e preferisse se manter ao lado dela por segurança. De qualquer forma, Valcir continuou respondendo ao processo em liberdade, aguardando um possível julgamento futuro. Enquanto isso, Elisângela permaneceu presa no complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, onde está até hoje, aguardando julgamento. O processo judicial seguiu seu curso lento e burocrático, típico do sistema judiciário brasileiro. Anos se passaram, recursos foram apresentados, audiências foram adiadas, e até o momento desta história, Elisângela ainda não foi julgada definitivamente. Ela continua sendo acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e dissimulação, crimes que podem resultar em penas que somam décadas de prisão. Jefferson. O que aconteceu com o único sobrevivente daquela família destruída? Jefferson Brandão ficou profundamente traumatizado por tudo o que aconteceu. Ele perdeu suas 2 filhas pequenas, sua esposa amada, e teve sua vida completamente despedaçada pela obsessão doentia de uma mulher que ele confiou. Ele terminou de construir a casa onde morava com sua família, aquela mesma casa pequena no terreno de seus pais. E apesar de toda a dor que aquele lugar representava, Jefferson decidiu continuar morando ali. Era sua forma de manter viva a memória de Adriane, Grace e Ruth. Segundo informações de pessoas próximas, Jefferson se tornou uma pessoa extremamente reservada e desconfiada. Ele raramente sai de casa, evita contato com pessoas desconhecidas e carrega consigo um trauma profundo sobre confiar em alguém. Como ele poderia não carregar esse trauma? Ele abriu as portas de sua casa, de sua vida, de seu coração para alguém que parecia ser uma bênção divina. Ele acreditou nas palavras doces, na generosidade aparente, na bondade fingida, e como resultado, perdeu tudo que amava. Jefferson tinha apenas 20 e poucos anos quando tudo isso aconteceu. Ele era um jovem que estava começando a construir sua vida, realizando seus sonhos de ter uma família feliz. E em 3 segundas-feiras consecutivas, todos esses sonhos foram brutalmente arrancados dele. Familiares relatam que Jefferson passa muito tempo sozinho no quarto das meninas, olhando para os brinquedos que elas deixaram, sentindo o cheiro das roupinhas que ainda guardam a essência delas. É sua forma de mantê-las vivas em seu coração.
Ele também visita regularmente o cemitério onde Grace, Ruth e Adriane estão sepultadas lado a lado. Ali, ele conversa com elas, conta sobre seu dia, pede forças para continuar vivendo. É uma vida marcada pela tragédia, pelo trauma, pela dor que nunca passa completamente. Jefferson sobreviveu fisicamente, mas parte dele morreu junto com sua família naquelas 3 segundas-feiras de 2018. E Elisângela? Ela demonstra arrependimento. Segundo relatos de pessoas que tiveram contato com ela na prisão, Elisângela mantém uma postura ambígua. Em alguns momentos ela parece arrependida, chora, diz que não sabe o que lhe deu para fazer aquilo. Em outros momentos ela volta a culpar Jefferson, dizendo que ele a provocou, que ele deu esperanças a ela. É o comportamento típico de uma pessoa que não consegue assumir completamente a responsabilidade por seus atos, que sempre busca justificativas externas para suas escolhas. Psicólogos que analisaram o caso afirmam que Elisângela apresenta características de transtornos de personalidade, incluindo tendências narcisistas e psicopáticas. Ela tem dificuldade em sentir empatia genuína, manipula as pessoas ao seu redor e age de forma calculista para obter o que deseja. O caso de Elisângela Almeida de Oliveira e a família de Jefferson Brandão entrou para a história como um dos crimes mais chocantes do interior da Bahia. É uma história que nos lembra de que nem sempre as pessoas são o que parecem ser, que a bondade pode ser uma máscara para esconder as intenções mais sombrias, que a generosidade excessiva pode ser um sinal de alerta, não de bênção. É uma história que nos ensina a importância de estabelecer limites saudáveis, mesmo com pessoas que parecem querer nosso bem, que nos mostra que é preciso confiar sim, mas também é preciso estar atento aos sinais de comportamento abusivo e invasivo. Como popularmente se diz, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Jefferson confiou. Adriane confiou, e suas 2 filhas inocentes pagaram o preço mais alto por essa confiança. Hoje, Jefferson vive com a dor irreparável de saber que sua bondade, sua gratidão e sua abertura permitiram que um monstro entrasse em sua vida e destruísse tudo o que ele amava. Este é o fim da história de Elisângela, a falsa mãe de coração que envenenou uma família inteira. Uma história real, perturbadora, que nos faz refletir sobre os limites da confiança e os perigos da obsessão. E você? O que pensa sobre esse caso? Consegue imaginar a dor de Jefferson, sobrevivendo sozinho depois de perder toda a sua família? Já passou por alguma experiência em que alguém que parecia bondoso se revelou uma pessoa terrível? Deixe sua opinião nos comentários. Isso é muito importante para mim, pois quero saber o que você pensa sobre essas histórias reais que marcam a vida de pessoas comuns como nós. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ficado comigo até o final dessa jornada dolorosa e chocante. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative as notificações para não perder os próximos casos que eu vou trazer. E já aproveita para assistir o próximo vídeo recomendado aqui ao lado, onde trago mais uma história real que vai te impressionar. Que Grace, Ruth e Adriane descansem em paz e que Jefferson encontre forças para reconstruir sua vida, honrando a memória daquelas que ele tanto amou. Até o próximo caso.